Agora, no último bloco, eu decidi trazer uma abordagem muito agressiva em cima de obesidade infantil. Hoje é o Dia Mundial, né, de conscientização da obesidade infantil e dados recentes apontam que mais de 24 mil crianças maranhenses foram diagnosticadas com obesidade em 2024. Isso mesmo, a obesidade é uma doença, tá, gente? Ela é diagnóstico mesmo, tá? O que representa cerca de 7% da população infantil do nosso estado. Então, somente em São Luís foram registrados mais de 1,2 mil casos de obesidades e mais de 2 mil casos de sobrepeso entre crianças. O problema vai além de números, né? O levantamento do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional mostra que aproximadamente 26% das crianças maranhenses de até 9 anos apresentam excesso de peso, incluindo casos de sobrepeso e obesidade, em 2024, tá? E mais de 160 mil crianças estavam nessa condição no estado. Então, assim, para debater um pouco sobre esse assunto, eu trouxe uma convidada, né? Aproveitando a data de hoje, não é uma data de aplauso, é uma data de conscientização, né? Hoje eu trouxe a nossa querida Amanda Soares, nutricionista. Ela também é especialista em metabolismo e fisiologia do esporte, dentre outras especializações. Doutora, muito obrigada por ter vindo até aqui. Fiquei muito feliz de atender o meu convite. Eu acho que esse assunto é extremamente relevante, é muito sério falar sobre obesidade infantil e eu não tenho como não chamar vocês para a gente trazer para o nosso público informação de qualidade. Fica à vontade, te apresenta. Bom, pessoal, eu estou muito feliz pelo convite de hoje. Hoje, hoje, mais do que nunca, a gente tem que falar sobre isso, porque é a primeira vez em muito tempo que o número de crianças com sobrepeso é maior do que crianças com desnutrição. 1 a cada 5 crianças estão com excesso de peso. Então, a gente tem que reforçar, né? Como você falou, é uma data para a gente se conscientizar e trazer os pais para o nosso lado. Porque as crianças, elas são moldadas pelos pais e isso não é diferente na alimentação. E quando a gente fala de obesidade, de um modo geral, ela tem 2 vertentes. A obesidade adulta é autorresponsabilidade. A obesidade infantil é responsabilidade dos pais, quase que integralmente, né, doutora? Porque a gente sabe que a criança, na maioria das vezes, ela tem o apoio dos pais ali, na sua grande maioria das vezes, ou das pessoas que as criam, né, para que construam os hábitos alimentares. Então, é uma responsabilidade diretamente dos pais, né? As crianças são moldadas pelos pais, mas, como você falou, nem sempre a obesidade na fase adulta ela é autorresponsabilidade. Ela pode vir daquilo que você construiu na infância. Sim. Então, verdade. Mais uma vez a gente reforça esse assunto. Então acaba virando base, né? Vamos lá. Eu queria que a senhora me falasse um pouco sobre a questão, quais são os principais fatores, né, que hoje a ciência, né, os estudos mostram que tem contribuído para esse aumento da obesidade infantil. Antigamente muito se falava sobre desnutrição infantil. Hoje a pauta é obesidade infantil, né, qualidade alimentar. Quais são os fatores que hoje a ciência traz, né? Os especialistas mostram que são assim predominantes dentro dessa construção da obesidade da criança. Bom, tudo começa na gestação, né? É muito importante que a gente entenda que a obesidade ela é multifatorial. Então, não é só uma coisa, é um conjunto de fatores que te levam para aquela situação. Então, a gente começa na gestação, tem a questão da genética também, do aumento do consumo de industrializados, do sedentarismo, porque a criança não precisa fazer atividade física necessariamente, mas brincadeiras ativas já ajudam bastante. Então, o aumento do consumo de telas também, tudo isso gera esse número assustador no excesso de peso das crianças hoje em dia. Quando a gente analisa, né, Amanda é minha xará, gente, vou chamar ela de Amanda. Quando a gente analisa, né, Amanda, as questões da obesidade de modo geral, a gente tem que falar do aumento da tecnologia, né? Antigamente, a questão da tecnologia e a questão da evolução mesmo, o processo evolutório. Eu acho que, antigamente, a gente caminhava para ir na padaria, a gente caminhava para ir no mercado. Hoje em dia, o perigo do bairro que a gente mora não permite. Às vezes a gente caminha menos, a gente anda mais de carro, a gente fica mais dependente de telas, a gente não vai mais na pizzaria buscar a pizza, a gente liga, chega na porta. Tudo isso são movimentos que a gente gastaria calorias, seriam, né? Hoje em dia as pessoas estão mais sedentárias naturalmente, né? Isso também contribui. E a gente tem que melhorar a alimentação em casa. Você tem que almoçar com os seus filhos, pais. Vocês precisam almoçar com as crianças e elas precisam ver que o prato de vocês é colorido, que tem salada, que tem feijão, arroz, que tem proteína. A nossa grande vantagem aqui no Brasil é porque a nossa alimentação, o nosso almoço é o melhor almoço do mundo, nutricionalmente falando.
E os seus filhos, eles precisam ver isso. Domingo você tem que caminhar com a sua criança na litorânea, tem que ir pro Itapiraca, que tá cheio de bandeirinha. Então tem que ter essa atividade com seus filhos, de andar, de incentivar a atividade física. Eles precisam ver que vocês fazem atividade física, que vocês fazem algum esporte. Que você começa a moldar a criança ali, dentro de casa. É importante a gente ressaltar também, Amanda, a questão do nível de riscos que a criança vai sofrer com as questões de obesidade se aproximando, né? A gente sabe que atinge tanto as questões físicas como emocionais, né? E o que a gente pode falar hoje, de repente, para alguém que está nos assistindo, né? Que esses riscos que a obesidade infantil pode trazer para a criança especificamente, com relação a riscos físicos, né? Questões mesmo de saúde física como saúde emocional. Bom, nós dividimos os riscos da obesidade em 2 fases. Aqueles riscos que são mais próximos, que é, por exemplo, o bullying na escola, a falta de disposição para atividade física, a autoimagem também, que leva a questões emocionais, e aqueles problemas que são mais distantes, como, por exemplo, as doenças crônicas não transmissíveis, uma diabetes, uma doença cardiovascular, um câncer, que são aqueles que eles vão ter mais no futuro. Mas de imediato mesmo, questões estéticas e emocionais e a falta de disposição da criança também. Existem estudos que mostram, né, que falam que muitas pessoas que são diabéticas hoje na fase adulta, elas começaram a desenvolver isso lá atrás, né? A gente sabe que é um processo desenvolvido, então você que está nos assistindo, a alimentação do seu filho não é brincadeira, você está construindo a base alimentar da saúde do teu filho. Então, assim, que bom que você atendeu meu pedido para a gente poder falar sobre isso hoje e ressaltar que os pais têm que sentar à mesa, dar o exemplo, mostrar que é prazeroso sim, que a comida colorida é prazerosa e é gostosa também, né? Recentemente, o Ceará ele deu uma grande vitória, porque o número de crianças com sobrepeso no Ceará era alarmante, de 100%, 43% estava com sobrepeso. Nossa. Então, eles mudaram a escola mesmo, que é onde a criança passa muita parte do tempo. Os lanches escolares precisam estar do nosso lado, e infelizmente eles não estão hoje em dia. Então, no Ceará, eles cortaram, a rede pública cortou totalmente os industrializados no lanche escolar. Então, hoje eles comem 100% alimentação orgânica mesmo. Isso tem que ser no país todo. Rede pública, né? É a rede pública. Isso tem que ser no país todo, porque eu atendo muitas crianças em consultório. Então, quando eu chego, o que você lancha na escola? É sempre um salgadinho, uma pizza, é sempre alguma fritura, alguma coisa. Então, as escolas precisam ter um nutricionista, precisa melhorar a qualidade do lanche escolar, porque não adianta modificar em casa e na escola, onde você passa metade do tempo do dia, ter lá um salgadinho, uma coxinha. Eu costumo falar, né, que a saúde é construída às vezes na nossa cozinha, né? A grande maioria das vezes. Eu conversei sobre isso com outro especialista que veio aqui recentemente, que às vezes a pessoa busca construir saúde, mas esquece que a alimentação é a base dessa construção. Né? Então, assim, você às vezes foca numa saúde física, de repente você está pensando em colocar o seu filho no esporte. Você está focando para teu filho ter, dentro do esporte, um gasto porque ele está ganhando peso. Beleza. Só que ele faz 5, 6 refeições no dia. Você está pensando na alimentação dele, né? Então, assim, tem que andar junto, né, doutora? Tem que andar junto. A visão dos pais, ela deve melhorar. E isso já traz a terceira pauta aqui que eu busquei, que é a responsabilização dos pais, como eles podem ajudar. Seria com isso, né, com atitudes mais diretas, ensinar, dar exemplo, né, doutora? Até cozinhar com os filhos também, dia de domingo, dia de sábado, que você costuma ter mais tempo. Compra alguma coisa, faz na cozinha com teu filho, fala, hoje a gente vai fazer um bolo de cenoura. Aí você leva seu filho para a cozinha para ele até poder aprender a cozinhar e se tornar um adulto com autorresponsabilidade, se tornar um adulto que consegue fazer as coisas dentro de casa, que não precisa de um terceiro. E também ele conhecer a criança, saber o que ela está comendo. Aqui tem legumes, o que é isso? Tem um documentário que eu passo muito na faculdade com os meus alunos que ele mostra que tem muitas crianças que olham para um chuchu e não sabem o que é. Então, saber, conhecer os alimentos, pegar. Tanto que hoje em dia, na introdução alimentar, eu gosto de falar, olha, bota pedaços grandes também de frutas, de legumes, para ele poder ver. Não leva aquele purê todo mexido, marrom. Coisas coloridas para que ele possa entender também o que ele está comendo. E é uma coisa muito legal que os pais fazem, que é levar a criança para a cozinha para ela poder saber e até vai que ela gosta daquilo, vai que ela gosta de fazer a própria comida. Porque eu atendo muita criança que fala,
eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, Nutri. Eu falei, bora aprender. Vou botar receita, tu vai levar tua mãe pra cozinha e tu vai aprender junto com ela. É legal a gente falar sobre isso, porque a gente sabe, né, que, eu não sei se você sabe desse dado, mas existem situações que a criança tem que experimentar o mesmo alimento diversas vezes. Existem estudos que mostram isso. Então, às vezes, ele mostra ali o brócolis. Eu gosto de usar o exemplo do brócolis, porque o brócolis, tem muita criança que tem rejeição por brócolis e por beterraba, pela cor e pelo formato, né? E aí você oferece uma vez, a criança rejeita e você desiste. Então, a introdução alimentar, o processo de construção tem a insistência, né? Tem a persistência. A introdução alimentar, ela tem que ser tratada de maneira muito tranquila, dos pais com a criança. Porque, de primeira, ele não vai gostar daquilo. E tem que, não pode brigar também, não pode ter aquela questão muito agressiva com o alimento, que senão ele pode criar uma barreira com aquele alimento. Então, tem que oferecer 1, 2 vezes, tem que ter paciência. E uma coisa que eu falo muito para os pais, eu vou até puxar esse gancho agora. Não trate comida como recompensa e moeda de troca com seu filho, viu? Nada de dizer, se você fizer isso, você vai ganhar um sorvete. Se você fizer aquilo, vai ganhar um bolo, um chocolate, um brigadeiro. Então, a comida, ela não pode ser moeda de troca. Ela tem que ser tratada de maneira realmente tranquila com os pais, passo a passo. E eu sei que tem que ter paciência, gente. Eu acho também devido à correria, né, Amanda? Às vezes os pais, a nossa vida está cada vez mais corrida, a gente deve dar prioridade ao que precisa de prioridade. Né? Obrigada por ter estado aqui comigo, eu fiquei muito feliz de ter dado certo. Que isso sirva, né, que essa nossa entrevista, nosso bate-papo tenha servido de alguma forma para somar nessa tua mentalidade, nessa construção da educação alimentar da tua família como um todo. Nós falamos de obesidade infantil, mas os números de obesidade no nosso país são enormes, são alarmantes, e a obesidade é um gatilho para tantas outras doenças, gente. Muitas das doenças crônicas que existem no nosso país, no mundo, começam de um nível de alteração de obesidade, né, doutora? É verdade. Então é isso, gente. Fica aqui um pouquinho comigo. Gente, vocês gostaram do nosso bate-papo? Eu amei. Por mim, eu passaria aqui minutos, horas conversando com ela, mas a gente precisa encerrar. Assim eu encerro o Hora News de hoje. Eu espero que você tenha gostado da nossa entrevista, tá? E que reflita sobre o que nós conversamos aqui, tá bom? E deixa eu te falar uma coisa. Não esquece de assistir às 18 horas o nosso Conexão News com a Débora Daiane. Muita notícia de qualidade para você.